E com a quarta-feira de cinzas, como sabemos, inicia o tempo santo da Quaresma. Um tempo especial de preparação para as grandes festas da Páscoa, a celebração máxima da Igreja, a da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se celebra também cada domingo, mas que nesse tempo é onde se celebra de forma muito especial. E, bem, para falar sobre a Quaresma, para falar sobre esse tempo de graça, eu vou falar de modo geral e depois um pouquinho de modo específico para as mães espirituais. Como sabemos, Quaresma é um tempo litúrgico forte. Dizer que é um tempo litúrgico forte é dizer que é um tempo litúrgico bem direcionado para um motivo específico, que nesse caso é um tempo de conversão, de graças especiais, de mudança de vida, mudança de mentalidade, que nos convida a refletir sobre nossas ações, sobre como nós estamos diante do Senhor. E é interessante que esse nome Quaresma, que vem de 40, está associado a grandes intervenções de Deus na história, de modo especial no que diz respeito à salvação dos homens. Vocês vão ver que o número 40 aparece inúmeras vezes na Sagrada Escritura e ele tem um significado de completude, né? de tempo completo. Portanto, nós vamos passar um tempo nos preparando e após esse tempo vamos celebrar a grande alegria da ressurreição. Na Bíblia, portanto, o número 40 aparece no dilúvio, quando Deus fez chover 40 dias e 40 noites, e ali foi uma purificação da humanidade, porque a humanidade pecadora sucumbiu nas águas e restou somente a família de Noé. Moisés, no Monte Sinai, passou 40 dias de jejum a sós com Deus, de novo 40. O povo de Israel no deserto passou 40 anos em êxodo rumo à terra prometida, e foi um tempo de grandes provas para o povo de Israel, que era muitas vezes infiel a Deus e, portanto, retrasava a sua chegada na terra prometida. Jesus no deserto, antes da sua vida pública, passou 40 dias onde foi tentado pelo diabo. Jesus ressuscitado passou 40 dias também com os apóstolos, não de forma contínua, mas aparecendo em muitas ocasiões. Os evangelhos narram pelo menos 15 aparições de Cristo após a sua ressurreição. E, portanto, o número 40, ele denota completude, período de preparação para uma nova fase no plano de Deus. Motiva a buscar a Deus com todo o coração. Está relacionado a momentos de intimidade e comunhão com Deus. Mas também tem uma relação misteriosa, se assim o quisermos associar, porque, enfim, nem tudo tem uma explicação exata e perfeita, mas tem uma explicação simbólica também. Então, guarda uma misteriosa relação com as 40 semanas de uma gestação para que nasça um homem novo, não é? Então, a mulher, ela gesta durante 40 semanas e nasce um novo ser humano, uma nova mulher, um novo homem. E como a Quaresma é para nós um tempo especial para vivermos as promessas do batismo, renovarmos, nos comprometermos novamente com as promessas que nós fizemos um dia no nosso batismo, para quê? Para que nasça um homem novo, um homem redimido pela graça. Então, é um tempo especial de conversão, auxiliado por essa pedagogia litúrgica da igreja. A igreja aplica na sua liturgia, porque a Quaresma é essencialmente um tempo litúrgico, não é uma tradição da igreja, não é simplesmente um costume, é um tempo litúrgico, ele é, sobretudo, vivido na liturgia, e a liturgia nós levamos à nossa vida prática, né? A nossa vida do dia a dia. Então, ele tem, digamos assim, uma pedagogia que é justamente essa de preparar o nosso coração, de purificá-lo para celebrarmos as festas pascais. E quando é que começa a Quaresma? A Quaresma começa com as cinzas. São João Paulo II falava sobre o sentido das cinzas na nossa cabeça. Lembremos-nos que são derramadas, espalhadas cinzas na nossa cabeça,
ou com o sinal da cruz, e são ditas aquelas palavras: tu és pó, e ao pó hás de voltar, ou converte-te e crê no Evangelho. Então, ele diz que isso significa que somos criaturas feitas de terra e destinadas à terra, ou seja, nosso corpo, ele, por causa do pecado original, como uma consequência do pecado original, ele morre e ele é decomposto na terra. Proclama-se pecadores, ou proclamar-nos pecadores necessitados do perdão de Deus para poder viver de acordo com o Evangelho. E também é um convite a reavivar a esperança desse encontro definitivo com Cristo na glória do céu. Tudo isso é o significado das cinzas e mais ainda, mas pelo menos isso nós queremos recordar. Enquanto a tempo litúrgico, a quaresma tem suas características que vocês bem conhecem. A cor litúrgica é o roxo, que é sinal de sobriedade, de penitência, de conversão. Não se canta nas missas o glória a Deus nas alturas, exceto nas solenidades, quando houver solenidade. Não se canta o aleluia, que é sinal de alegria e júbilo, mas será cantado somente na Páscoa da ressurreição, né? Isto vale também para as solenidades, por mais que seja uma solenidade, como, por exemplo, nós vamos celebrar a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, esposo da Virgem Maria, dia 19 de março, e não vai ter o aleluia. Os cantos da missa devem ter uma melodia simples, né? Uma coisa mais sóbria, do jeito como quando se canta o Credo, o Santo, o Pai Nosso, o Cordeiro. E se evita usar flores, não se usa flores nos altares, em sinal de despojamento e de penitência. Mesmo quando ocorrem, por exemplo, festas na igreja, como um dia de casamento, as cores ou as flores devem ser com sobriedade. E a partir da quinta-feira, ou melhor, da quinta semana da quaresma, pode-se cobrir de roxo ou branco as imagens, né? Há lugares que já toda a quaresma se cobre com este pano, com este véu, as imagens. Contudo, o missal diz que é a partir da quinta-feira, a partir do domingo de Ramos. Então, como bem viver a quaresma? Tem os tradicionais conselhos que nós recebemos. Na quarta-feira de cinzas, aquele evangelho, Nosso Senhor fala, por exemplo, se proclama normalmente aquele evangelho no qual Jesus Cristo nos manda a praticar de forma oculta as boas obras para que nós não sejamos louvados ou não façamos para ser louvados pelos homens, e sim fazê-las em oculto para sermos apenas reconhecidos por Deus. Jesus fala de oração, de jejum e fala de esmola. A oração que nós devemos fazer na quaresma tem que ser mais e melhor, já vamos falar. O jejum, ele é símbolo da penitência, sem dúvida alguma, uma forma especial de penitência corporal. E a esmola é símbolo da caridade, essa virtude na qual consiste a essência da vida cristã. Então, viver de modo especial a caridade nesse tempo. Mas também nós podemos acrescentar alguns outros conselhos que vão de encontro com estes que nós acabamos de falar. Em primeiro lugar, nós podemos fazer leitura espiritual, porque isso vai nos proporcionar melhor oração. Nós podemos combater os vícios, e isto vem de encontro com a penitência, e nós podemos também fazer uma confissão sacramental, não só para nos reconciliar com Deus, mas também para nos unirmos mais fortemente a Ele pela caridade. Vamos comentar cada uma desses meios de viver bem a quaresma de forma muito breve. Em primeiro lugar, a oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena, diz Santo Afonso Maria de Ligório. Essa frase fortíssima, mas que, de fato, nós fazemos experiência dela na nossa vida. Vocês devem ter feito essa experiência de que, quando vocês vão esfriando ou deixando de lado a vida de oração, de forma inversamente proporcional, vai chegando o pecado.
Menos oração, mais pecado. Mais oração, menos pecado. E até mesmo, é o que nós desejamos, a extinção do pecado na nossa vida. Claro, um pecado sempre vamos cometer por causa da nossa fraqueza e da nossa falta de retidão. Mas é importante o nosso arrependimento e nossa busca sincera de conversão. Então, na quaresma você é convidado a rezar mais e melhor, porque rezar nós devemos fazer todos os dias, independente de tempo litúrgico, não é? Mas nós devemos rezar todos os dias. E como a quaresma é um tempo litúrgico por excelência, então você deve participar mais da liturgia. Quem sabe você não possa participar de uma missa a mais durante a semana, além daquela que é obrigatória, participar de alguma missa a mais. Tem gente que tem a boa prática, aqueles que conseguem, que têm possibilidade, da missa diária. Não tem nada melhor do que receber diariamente Jesus Cristo e participar da Santa Missa. É a maior oração que se pode fazer. Aliás, a maior e melhor prática. A adoração eucarística é o maior ato de santidade na Terra. É o que de melhor nós podemos fazer, adorar a Deus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então, esse já é um programa de vida para todos nós. E a penitência que se faz. Para que se faz penitência? Por masoquismo? Claro que não. Ninguém gosta da dor pela dor. A gente sabe que Cristo deu a redenção operada em Cristo, o cristianismo, o catolicismo, deu um novo sentido à dor. Primeiro que a dor, ela é inevitável. E nós sabemos que se nós aceitarmos de bom grado, em espírito de penitência e de caridade, as dores que nós passamos neste mundo, nós vamos evitar as verdadeiras dores, que são as dores da condenação eterna. Então, o próprio Cristo fala, no mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. São Paulo fala, é preciso que passeis por muitas tribulações antes de chegar ao céu. Então, o céu é uma grande graça que nós não merecemos e que ele nos é dado de forma gratuita. Mas Deus não dá o céu para os preguiçosos, porque, como disse Santo Agostinho, Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Precisamos fazer algo. Como eu sempre digo, também citando a Santo Agostinho, Deus faz o quase tudo e nós fazemos o quase nada. Mas se nós não fizermos o nosso quase nada, o nosso esforço, também Deus não vai fazer o quase tudo. Deus não pode desconsiderar o nosso ato de liberdade, o nosso ato de vontade de realmente querer mudar de vida, nos converter e amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma. Então, a penitência, ela vem também para que nós, de alguma forma, coloquemos ordem na casa, porque, como vocês sabem, como consequência do pecado original, nossa natureza ficou ferida e não mais os sentidos se subordinam como deviam à razão. A nossa razão diz que isto é certo e nós fazemos o que não é certo. O próprio São Paulo dizia: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Como assim? Essa desordem que há em nós, essa discordância, essa divergência. E não só a nossa carne se submeter ao nosso espírito, mas todo o nosso ser, carne e espírito, se submeter a Deus, ao nosso Criador, nosso Redentor, aquele que nos amou primeiro. Então, a penitência vem nesse sentido, não é no sentido de tradição, no sentido de achar bonito, no sentido de nada disso. É no sentido muito específico, né, de ordenar a nossa vida, de ordenar a nossa casa, de submeter os nossos caprichos à vontade de Deus. E como sugestão de penitência, porque muita gente pergunta, muita gente quer se sentir seguro na penitência e pergunta para o padre. Claro, isso convém também, mas eu vejo que por aí há muitas vezes escrúpulos, não é? Porque não há, digamos assim, uma regra para a penitência e tampouco há, digamos, um castigo para a penitência errada. O que a gente deve fazer é uma penitência de bom senso, saber que existe uma finalidade da penitência e saber que ela é um meio, não é um fim. Não é que a penitência em si nos salvará. De jeito nenhum. Por isso que eu digo que o mais importante é a liturgia, a Santa Missa, a Eucaristia, a confissão, a graça, porque é a graça que nos salva. Né? Uma Eucaristia bem recebida
uma confissão bem feita, recebe-se muito mais graça do que a penitência que você possa fazer a vida inteira. Muito mais. Então, mas existem penitências que nós podemos aplicar no comer. Por exemplo, antigamente se trocava carne por peixe, ainda hoje também é muito bom fazer isso, né? Também comer menos daquilo que a gente come, né? Comer para passar mal, mas comer menos e passar mal pela escassez de alimentos, mas comer menos, evitar doces, refrigerantes, chocolates, guloseimas. Nas refeições, acrescentar algo que seja desagradável, né? Por exemplo, diminuir a quantidade de sal ou de algum condimento, comer algo que a gente não gosta, como um legume que a gente não gosta, tomar café sem açúcar, reservar algum dia para o jejum total ou parcial. Por exemplo, nós temos por obrigação 2 jejuns anuais. Um, que é o da quarta-feira de cinzas, e outro, que é o da sexta-feira santa. Mas você pode fazer um jejum, porque um jejum não significa não comer nada durante todo um dia. Não. O jejum é tirar uma das refeições maiores, que no caso poderia ser o almoço, né? Na minha família religiosa, nós estamos acostumados a fazer oficialmente um jejum por semana. Quem quiser fazer mais, mas um jejum não é obrigatório, é livre, né? Mas comumente todos fazemos um jejum por semana às sextas-feiras. Então você pode fazer, se é possível, se seu estado de vida, se a sua condição de vida, sua saúde lhe permite, retirar uma das refeições grandes, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. Tem gente que já faz isso de praxe, acaba não sendo uma penitência ficar sem uma refeição. Há penitências que são corporais, além dessas que nós podemos fazer de alguma forma, penitenciando com a escassez do alimento. Há também aquelas que são corporais. Por exemplo, dormir menos, dormir sem travesseiro, sentar-se em cadeiras duras, rezar alguma oração mais prolongada de joelhos, né? Não usar elevadores subindo escada, trabalhar sem se encostar na cadeira, como eu estou fazendo aqui. Eu mesmo devo me encostar na cadeira, porque senão me dá problema de coluna, mas eu poderia reforçar também a musculatura das costas, né? Para poder também fazer, não depender deste encosto. São formas de penitência que se pode fazer. Cuidar da postura corporal, né? Deixar de usar carro e pegar um transporte coletivo, por exemplo. Tudo isso são aparentemente penitências sem importância, mas são penitências. Causam desconforto. Uma boa penitência agora, nesse tempo, que está fazendo muito calor, não reclamar do calor, né? Eu dizia para o povo da paróquia, em vez de reclamar do calor, dizer que o sol está de parabéns. O sol hoje está de parabéns, viu? Não deixa de ser uma reclamação, né? Mas, bem, penitências morais, né, que afetam, por exemplo, a nossa, de alguma forma, a nossa alma. Não reclamar das contrariedades do dia a dia, mas agradecer e louvar a Deus. Sorrir mesmo quando haja um nervoso. Moderar a frequência nas redes sociais. Eu diria até de bloquear as redes sociais durante o tempo da quaresma. Usar bem menos o celular, o computador. Desligar notificações do celular. Fazer os serviços mais incômodos da casa ou do trabalho, ajudando os outros, acordar mais cedo para rezar, não ouvir música no carro, não assistir TV, dedicar-se mais tempo à leitura, não usar jogos eletrônicos, fazer algum trabalho voluntário, rezar mais pelos outros que por si mesmo, reservar dinheiro para dar esmolas, não se defender quando alguém acusa, falar bem das pessoas que gostaria de criticar, ouvir as pessoas incômodas sem as interromper, dormir no horário mesmo contra a própria vontade. Eu não sei se foi o Papa Francisco que uma vez falou dos diversos tipos de jejum. Claro que o jejum diz respeito à comida, mas ele falava também, analogamente, algumas penitências que nós podemos nos aplicar, como o jejum das palavras negativas e dizer palavras bondosas, o jejum do descontentamento e encher-nos de gratidão, o jejum da raiva e encher-nos de mansidão e paciência, o jejum do pessimismo e encher-nos de esperança e otimismo, o jejum
de preocupações e encher-nos da confiança em Deus, o jejum de queixas e encher-se com as coisas simples da vida, o jejum de tensões e encher-se de oração, de amargura, jejum de egoísmo, de falta de perdão, jejum de palavras e fazer mais silêncio, reconciliar-se, ter compaixão e alegria pelos outros. E tem a esmola também. A esmola é outro meio. A esmola representa a caridade. E a caridade que nós podemos praticar de inúmeras maneiras, porque nós não devemos praticar a caridade somente nas grandes ocasiões da nossa vida, mas todos os dias, inúmeras vezes. E também a caridade começa com o próximo mais próximo. Muitas vezes a gente só pensa em fazer o bem aos outros, que estão fora, no trabalho, ou uma pessoa que me pedir ajuda. A caridade, ela começa com o próximo mais próximo e a caridade se antecipa. Não espera que as pessoas fiquem pedindo ajuda, né? Mas a gente pode oferecer ajuda às pessoas. Visitar um doente, aproximar-nos de alguém que está se afastando, ajudar material, espiritual ou psicologicamente alguém necessitado, ser mais atento à prática da esmola, sobretudo atendendo bem aqueles que batem a porta da nossa casa, né? Com relação a isso, se deve ter um certo cuidado, mas hoje em dia, por conta das vezes que muita gente se aproveita disso, né? Mas a caridade, ela é cega também, por assim dizer, né? Prudente, né? Mas se faz sem olhar a quem e sem esperar nada de ninguém. A leitura espiritual, nós poderíamos colocar como objetivo da quaresma, por exemplo, no caso das mães espirituais, ler todo o devocionário, né? Todo o devocionário, quando é oração, rezar, quando é texto, ler, quando é uma mensagem, meditar, mas lê-lo todo é uma penitência, uma leitura espiritual boa. Ler um livro do Novo Testamento, da Sagrada Escritura, por exemplo, se poderia ler as duas cartas de São Paulo, que são lindíssimas, perdão, de São João, né? Ou algumas das cartas de São Paulo, um evangelho, enfim, isso é livre, mas estou falando que é possível fazer isso, né? Aprofundar no sentido, no conhecimento daqueles textos sagrados. O combate aos vícios. Muita gente aproveita a quaresma para lutar contra o vício, e é excelente. Muita gente perde o vício na quaresma. Então, tem gente que deixa de beber na quaresma e não bebe mais, deixa de fumar na quaresma e não fuma mais, né? Você também poderia, ao perceber que você tem aquela tendência a fazer aquela coisa errada, ou já tem um hábito formado com relação a um tipo de atitude, então, combata esse vício. Sempre na ordem do mais grave ao menos grave. Então, o que é mais grave, o que causa mais escândalo, vá ali e combata esse vício. Faça um propósito, não é promessa que se faz, é propósito. Promessa a gente faz em outras ocasiões. Aqui é um propósito de, na quaresma, combater esse vício, rezar mais, fazer esta penitência ou aquela outra, não é? A confissão sacramental, é como eu disse, com relação à Eucaristia, que a graça que nos santifica vem pelo sacramento, ordinariamente. E aqui nós estamos falando do sacramento da confissão. Então, você não pode passar toda a quaresma sem fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência, né, um bom arrependimento, uma contrição, um arrependimento perfeito, portanto, e aí uma boa confissão. Pronto, esses são os meios gerais que valem para todo mundo, para todo mundo. Agora, no caso das mães espirituais, que têm esta vocação, esta missão, este chamado de rezar e ofertar pelos sacerdotes, como eu sempre digo, tudo da vida ordinária, tudo aquilo que vocês fazem na vida, vocês podem ofertar. O que é ofertar? É colocar a intenção e fazer com amor. Colocar a intenção. É uma coisa muito simples, é como o padre que aplica a missa. O padre que aplica a missa, ele coloca a intenção. Vem uma pessoa e fala, padre, reze por esta intenção, padre, reze por esse falecido. Então, o padre coloca a intenção e aquela missa é oferecida por aquela alma, por aquela intenção. Pois bem, aqui também vocês podem colocar como intenção, aliás, as mães espirituais colocam como intenção de tudo aquilo que elas fazem, de tudo aquilo que elas são e que elas fazem pela santificação dos sacerdotes. Então, as orações que vocês já fazem, as coisas que vocês já fazem, claro que você pode rezar algo específico. Para isso tem o devocionário da maternidade espiritual.